Caríssimos Salomões e Salomônicas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, e na ordem do dia teremos exatamente este tema: a biografia do rei Salomão, ascensão e queda. Todos nós conhecemos muito bem a história do rei Salomão, filho de Davi. Será que a saga do rei Salomão ainda tem algum valor para nós agora no século XXI? Desde já agradeço se você puder gentilmente colocar um like aqui no vídeo, senão depois no final você acaba esquecendo. Se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a difundir esse conteúdo para muitos Davis e Salomões por aí. Obrigado. Inicialmente, vamos analisar o perfil do rei Salomão de acordo com o que está descrito ali no texto sagrado, o livro da lei, na Bíblia, tanto a judaica quanto a cristã. O rei Salomão subiu ao poder com apenas 20 anos após a morte de seu pai, o poderoso rei Davi. As 12 tribos de Israel estavam unificadas, o estado estava coeso, organizado, em paz, após muitas guerras e batalhas. Ele governou praticamente durante 40 anos, de 970 a.C. até 930, no dia da sua morte. Ele, inclusive, foi autor de algumas passagens da Bíblia, como, por exemplo, Eclesiastes, que é um dos livros, talvez, o que eu mais aprecio, o que mais li até hoje do livro da lei da Bíblia, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Salmo 127. Ele foi um excelente gestor dos negócios públicos. A situação socioeconômica do reino de Salomão ia de vento em popa. O reino coletava muitos impostos, taxas em ouro, prata, cobre. Ele estabeleceu rotas comerciais ali na África, com o Egito, em todo o Oriente Médio. E ao lado dessa vida política e pública muito atuante, ele também tinha uma vida pessoal um pouco atribulada. Reza a lenda que ele chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Então, interessante observar que muitas dessas mulheres concubinas faziam parte de etnias, tribos diferentes ali da região. Deve ser difícil entender como que ele conseguia dormir, né? Porque com 1000 mulheres, então seriam 3 por noite, então uma ficava com ele das 10 até 1 da manhã, a outra da 1 da manhã até as 3 e a outra das 3 às 7. A maior obra do seu reinado talvez tenha sido o Templo de Jerusalém, o famoso e emblemático Templo de Salomão. Inclusive, os melhores arquitetos da época e construtores participaram dessa obra, notadamente Irã. Salomão ficou conhecido, primeiro, pela sua força física, mental, intelectual e moral. Ele também sabia apreciar o luxo, a arte, ornamentos, mas qual seria a principal virtude de Salomão? A sabedoria salomônica. O rei Salomão praticamente é um sinônimo de homem sábio. O caso mais emblemático de Salomão, como todos conhecem, é aquele da disputa de uma criança por 2 mulheres distintas. E um belo dia chegou ali no templo uma questão para que Salomão resolvesse, em que 2 mulheres disputavam a mesma criança. Ambas diziam que eram a mãe desse menino. Entre muito choro, xingamento, gritos, jogo de cena, Salomão decidiu que só havia uma forma de chegar a uma conclusão justa e perfeita. Chamou um soldado ali do lado, que estava com uma peixeira na mão, uma espada, e mandou que ele segurasse a criança por um pezinho e cortasse ela ao meio, dando metade da criança para cada uma das senhoras ali presentes. E nesse momento, uma das mulheres ficou quietinha, pianinho, e a outra entrou em desespero e falou em alto e bom tom que era para não matar a criança, não dividi-la em 2 e entregar para a sua concorrente. Nesse momento, obviamente, Salomão chegou à sua decisão. Essa mulher era a mãe verdadeira. Como não deve ser fácil ficar sem dar ouvidos para tantas pessoas da sua família, 1000 mulheres ali junto com ele, certamente muitas solicitaram, naquela correria ali, em meio a uma batalha ou outra, que fosse construído, por exemplo, um templo pequenininho ali, no alto de uma colina, para o deus Baal, para Amon,
para alguma coisa assim. E o Salomão na pressa, na correria, né? Não, pode, vai, constrói lá, põe umas pedrinhas ali, etc. E ele mesmo começou também a prestar certas homenagens, queimar um pouco de incenso ali, fazer um oba-oba no foguinho de outras tradições religiosas. O Deus de Israel, como sabemos muito bem, ele jamais permitiria isso. É um comportamento que seria totalmente incompatível. Salomão pisou na bola feio em relação a isso. E a partir daí o reino começou a entrar em decadência. A economia começou a não funcionar tão bem também. E um belo dia Deus falou para Salomão que ele ia perder todo o reino. Todas as conquistas de seu pai Davi seriam perdidas, com exceção de um único reino que ficaria com um dos seus filhos, dos filhos de Salomão, em respeito e homenagem ao rei Davi, que sim, esse foi fiel durante toda a sua vida. E dessa forma isso ocorreu. Todas as tribos de Israel saíram do domínio da sua tradição familiar, com exceção de uma tribo. Afinal de contas, será que o rei Salomão existiu de verdade? Era um ser humano, tangível? Ou será que Salomão, que alguns chamam de Shalom, ou até Sol El-Amon, seria apenas um símbolo, uma metáfora? Muitos argumentam que Salomão, como pessoa física, nunca existiu, e sim apenas o seu arquétipo, esse conceito do rei que tinha muita força, beleza, sabedoria. Essa narrativa de que você nasce em uma casa de reis e príncipes, com o mundo já a seus pés, como foi o caso de Salomão. Seria mais ou menos como o filho do Saddam Hussein, do Gaddafi. Então o rapaz já estava com tudo ali à mão. Mulheres, festas, conquistas, um luxo imenso, templo maravilhoso. Como que uma pessoa nessa situação, nessas condições, consegue dar uma mancada dessa e perder tudo? Sabemos que esse tipo de narrativa, de biografia, é muito comum, seja lá na Palestina antiga, seja no mundo de hoje. As pessoas que têm essa condição toda de vida e acontece um revés ali, uma reviravolta, eles criam problemas para si mesmos, transpõem a linha vermelha, aquele ponto na qual ninguém poderia ter ultrapassado ou infringido, um landmark que é terrivelmente respeitado, e acontece essa situação na vida da pessoa. Será que a gente conhece Salomões próximos da nossa vida, seja pessoal, profissional? Você conhece alguém assim, dessa forma? Responda aqui, comente, interaja. Apesar dos tempos passarem, das eras irem e virem, as civilizações surgem e desaparecem, os valores continuam. A ética, a linha reta do bem, do justo, do digno, continua sempre sendo a mesma. As questões e as sanções estão postas da mesma forma. Com licença. Salomão, com sua vasta sabedoria, era o exemplo maior, o benchmarking, o camarada que era aquele que, se fosse hoje, ia escrever muitos livros ali, como ser um novo Salomão, como conquistar esse sucesso, pacifista, que lidera muitas causas aí politicamente corretas, seria o suprassumo da humanidade, ganhador do prêmio Nobel, de Oscar, e assim vai. Porém, não podemos nos esquecer que existe o outro lado da moeda, a face negra da lua. O pessoal gosta de deixar um pouco acobertado ali, ó. Não gosta muito de chamar atenção para esse momento. O que nos resta sempre é ficar muito atentos, vigilantes ali, para identificar esses cidadãos que, apesar de uma aparente força, beleza, sabedoria, senso de justiça, uma grande capacidade de guerrear, de conduzir exércitos, de liderar questões ali muito delicadas e complexas na sua gestão, na administração e também nos tribunais, na verdade, estão conduzindo seus reinos para o buraco, para a decadência, para as costas de Deus. Seja Deus mesmo no sentido teológico, sagrado, seja Deus também no sentido da tradição, a ética, dos bons costumes. Em qualquer um desses casos, a desgraça será terrível. Combata esse tipo de postura, porque assim o mundo pode ter um pouquinho mais de luz, de paz, de harmonia e menos dor, sofrimentos e injustiças.
Aqui em nosso canal temos outros vídeos que tratam de assuntos bíblicos, profanos, sagrados. Recomendo que todos, se quiserem, vejam. Se inscrevam, dêem um like também, se possível, agradeço muito. Até o nosso próximo trabalho. Grande abraço.